Em o nosso minuto de graça de hoje, eu quero compartilhar com você Provérbios, capítulo 30, versículos 7 a 9, que diz assim: Duas coisas te peço, não as negue antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o que for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: Quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha eu a furtar e profane o nome de Deus. Amém. O que você tem pedido ao Senhor? Qual tem sido a sua petição nesses últimos dias ao bom Deus? A Bíblia Sagrada nos diz que nós não sabemos orar como convém. E por causa disso, o Espírito Santo ele nos assiste em nossa fraqueza. E ele intercede junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Essa é uma verdade revelada nas Sagradas Escrituras. É tão verdade que em Lucas capítulo 11 nós vamos encontrar os discípulos dizendo: Senhor, ensina-nos a orar. Aqui nós vamos perceber claramente nas palavras do escritor uma oração, uma petição ao Senhor. E nessa oração e nessa petição, ele roga ao Senhor que afaste dele dois extremos: o extremo da abundância e o extremo da necessidade, o extremo da carência. Nós vamos perceber o texto expressando esses dois últimos desejos do autor antes da sua morte. Antes da sua partida, ele desejava duas coisas. Primeiro, ser livre da falsidade e da mentira. Segundo, ser livre de profanar o nome de Deus, tanto pela riqueza quanto pela pobreza. Ele entende que se tiver demais, pode vir a se orgulhar e acabar se esquecendo do Senhor. Por outro lado, o autor entende que se tiver de menos, pode ser tentado a querer aquilo que não é seu. E é precisamente isso o que nos ensina a oração do Pai Nosso, ensinada pelo próprio Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. E logo em seguida diz: olha, dá-nos o pão de cada dia, a necessidade, o pão diário para o dia de hoje, para a minha necessidade de hoje. É precisamente sobre isso que a Ragu agora vai expressar nessa sua oração em Provérbios capítulo 30. Nós vamos perceber que ele pede ao Senhor o necessário para a sua vida. Com todas essas coisas que têm acontecido, todos nós vivemos numa incerteza, especialmente no que se refere às finanças de nossa própria vida. E diante disso, diante dessas incertezas, diante desse contexto que nós estamos vivendo, o Senhor nos ensina a dependermos dele, a olharmos para ele, a confiarmos tão somente nele. E diante de tudo isso, nós aprendemos que aqueles que possuem abundância, aqueles que têm o mantimento necessário para ultrapassar, para passar por esse período difícil, devem ter cuidado, para não se orgulhar e vir a se esquecer de Deus, como ele mesmo diz: Senhor, duas coisas eu te peço, antes que eu morra. Afaste de mim a falsidade e a mentira, não me deixe nem a pobreza, nem a riqueza. Aqueles que possuem muito correm um sério risco de se esquecerem do Senhor e acharem que pela força do seu próprio braço conseguiram conquistar riquezas, tesouro e segurança para a sua própria vida. Isso é um perigo. Ele diz: Senhor, afaste de mim, não me dê riqueza para que eu não venha profanar o teu nome, para que eu não venha esquecer do Senhor. Segundo, para aqueles que não possuem mantimento algum, para aqueles que estão em plena incerteza, sem nenhuma perspectiva para os próximos dias, a lição que ele nos ensina agora é o cuidado para que nós não venhamos profanar o nome de Deus, para que nós não venhamos cair no pecado da cobiça. Por isso ele pede ao Senhor nem riqueza, nem pobreza, mas exatamente o necessário. E aqui nessa oração de Ragu, em poucas palavras, em apenas 3 versículos, nós percebemos que nós devemos ter alguns cuidados, em pelo menos 4 sentimentos que nós devemos evitar em meio a tudo isso. O primeiro sentimento é o sentimento da ingratidão. Cuidado, para que diante dessa situação você não venha achar que merece mais do que tem.
e seja ingrato diante de tudo aquilo que Deus lhe deu. Segundo, é o sentimento da necessidade. É impressionante o quanto que muitas das coisas que nós achamos ser necessárias não são para a nossa vida. E é exatamente essa uma expressão do consumismo. Quando nós compramos aquilo que nós não precisamos para impressionar a quem nós não conhecemos, com o dinheiro que nós não temos, como certamente alguém algum dia falou. É impressionante como que muitas e muitas vezes nós fazemos necessário aquilo que não é necessário para a nossa vida. Nós nos apegamos a coisas que nós não precisamos, nós compramos aquilo que não é pão, como o próprio Cristo nos disse. Mas um terceiro sentimento que nós devemos ter cuidado nesses dias é o sentimento do descontentamento. Nós precisamos ter cuidado para nós não acharmos que nós não recebemos do Senhor o necessário e sermos descontentes com tudo aquilo que Ele já nos deu. Precisamos ter cuidado. O descontentamento não é um pecado físico, mas é um pecado do coração, que nos impede de contemplarmos tudo aquilo que Deus fez para a nossa vida. Mas um quarto perigoso sentimento que nós devemos evitar nesses dias é o sentimento da inveja, da cobiça. E o invejoso, via de regra, ele acha que ele sempre recebe a parte pior das coisas. Isso deve ser um cuidado, um alerta para a nossa vida. Tenha cuidado com a inveja. Contente-se com aquilo que Deus lhe deu. Seja grato com tudo aquilo que você tem dado pelas mãos do bondoso Deus. Agrade ao Senhor. Agradeça ao Senhor pelo dom da vida. Na oração de Provérbios capítulo 30, versículos 7 e 9, nós aprendemos a pedirmos a Deus aquilo que é necessário. Se lembre que o nosso Deus, como nosso bom pastor, não nos deixará faltar absolutamente nada do que nós necessitamos. Confie no Senhor a sua vida. Creia na sua provisão. Finalmente, eu faço a você a pergunta que eu fiz no início. O que é que você tem pedido ao Senhor? Que nós possamos, queridos irmãos e amigos, nos contentarmos com a presença e com a provisão de Deus em dias tão turbulentos. Que o nosso Deus não falte em nossa própria vida. Deus abençoe você com essa palavra. Tenha um ótimo dia na presença do Senhor.